O Japão é um arquipélago repleto de história, que possui estruturas megalíticas notáveis, de uma época há muito tempo perdida em nossos livros de história. Esses sítios monumentais, muitas vezes criados com um nível surpreendente de precisão e alinhamento com fenômenos astronômicos, sugerem conhecimento e capacidades sofisticados que poderiam redefinir narrativas históricas convencionais. Existem gigantescas 800 toneladas de blocos de granito esculpidos com extrema precisão que foram deixados no meio da floresta junto com enormes tumbas cercadas por água que nunca foram escavadas. Há pedreiras colossais, cobertas com marcas de máquina e cortadas com precisão de laser. Há enormes paredes de pedra que lembram aqueles encontrados no Peru e no Egito, cujos blocos não puderam ser movidos até hoje com nossa tecnologia moderna. Hoje vou te mostrar as maravilhas pré-históricas de uma civilização desconhecida que habitou não apenas o Japão, mas outros locais que já foram lar de uma civilização antiga avançada. Pedra flutuante. Na cidade de Takasago, na província de Hyogo, há um megálito incrível. Este é Ishino-Hodin, também conhecido como Pedra Flutuante. Esta criação incomum e estranha foi esculpida em um único pedaço de bloco feito de pedra resistente. A pedra resistente é um tipo de rocha formada a partir de cinzas vulcânicas ejetadas durante erupções vulcânicas explosivas. Este megálito gigantesco pesa cerca de 500 toneladas e tem cerca de 5 metros de altura e de profundidade, o que torna esta pedra maior do que qualquer uma das pedras usadas na construção da Grande Pirâmide de Gizé, a maior das quais pesava 80 toneladas. Até hoje, as origens e propósitos desta antiga relíquia são um mistério completo, pois não há inscrições ou marcações nele. Estima-se que sua construção ocorreu no período pré-histórico Jomon, que remonta a cerca de 14.000 anos antes de Cristo. Um santuário shintoísta foi posteriormente construído ao redor da pedra pelos japoneses, e o megálito tornou-se tradicionalmente conhecido como pedra flutuante devido à sua localização única e o design que é altamente incomum, assemelhando-se a um componente de uma grande máquina, quase como um cubo com uma extremidade cônica. De um lado, a pedra é cortada com precisão, com ângulos limpos e agudos, e superfícies lisas que testemunham as técnicas avançadas de trabalho em pedra de seus construtores. Ela é formada em duas cabeças de tubos retangulares, planas e paralelas, orientadas verticalmente. Um lado apresenta uma saliência que se assemelha ao pico de uma pirâmide. Mas como é possível para uma sociedade pré-histórica de caçadores e coletores ser capaz de esculpir, extrair e transportar um bloco de pedra de 500 toneladas? As origens e os métodos usados para criar uma peça tão requintada de arte em pedra permanecem um mistério. A água flui continuamente debaixo da terra sob a pedra, e a ligação deste extraordinário megálito com as águas subterrâneas faz com que alguns teorizem que o local pode ser algum tipo de gerador de energia que interage com a água abaixo dele. Os moradores também associam o monólito com a cura de doenças e enfermidades em muitas culturas, incluindo a japonesa. A água é frequentemente vista como um elemento purificador e é comumente associada à renovação espiritual e à vida. Assim, a presença de água corrente sobre a pedra flutuante pode contribuir para sua santidade e a reverência com que é considerada. É possível que os construtores originais da pedra tenham escolhido sua localização especificamente por causa desta característica natural da água, vendo a fonte como um símbolo de vida sem fim ou uma conexão direta com o mundo espiritual. Mas também há a possibilidade de que o fluxo constante de água que emerge do solo não seja um fenômeno natural, mas algum tipo de sistema hidrológico avançado. No Egito existe o Ozeran, que é um complexo enorme que ainda não foi totalmente escavado. Assim como na pedra flutuante, há um fluxo constante de água abaixo da estrutura. No caso do Ozeran, o fluxo de água não é natural,
e que há um vasto sistema hidrológico subterrâneo de canais. Além disso, os moradores afirmam que a água abaixo da pedra flutuante nunca seca, mesmo em tempos de seca severa. Sabemos que a maioria dos sítios megalíticos antigos estão alinhados com constelações de estrelas em eventos celestes. Curiosamente, no solstício de inverno de 8.600 a.C., o Sol nasce precisamente voltado para a ponta da pedra. O misterioso megálito que cria a ilusão de flutuar acima da água fascina as pessoas milhares de anos após sua criação. Caixões de granito. Outra descoberta fascinante na mesma região de Asca foram os enormes caixões de granito encontrados dentro do túmulo de Ueyama Kofun. A construção desses caixões parece muito semelhantes à pedra flutuante. Na verdade, os estranhos botões nas caixas de granito e o enorme botão na pedra flutuante têm uma semelhança impressionante com os vários botões encontrados em outras megaestruturas em todo o mundo. Inclusive, o bloco de pedra gigantesco encontrado na China, na pedreira Yangshan, também possui botões gigantescos. Há também vários botões gigantescos encontrados nas paredes de pedra megalíticas no Peru, juntamente com aqueles encontrados no Egito e em outros lugares ao redor do mundo. Paredes de pedra ao lado das duas câmaras horizontais de granito, que estavam lado a lado, eram quase idênticas a outras caixas de granito encontradas no Egito. As do Japão também apresentavam ângulos perfeitos de 90 graus em seus cantos, superfícies lisas e extrema precisão em sua composição. Como é possível que os povos antigos com ferramentas primitivas para poder moldar o granito rosa, que é um dos materiais mais duros da Terra, pudessem esculpir essa pedra em forma tão precisa e suave? Há também uma grande peça de granito com entalhes e canais meticulosos, que são muito precisos e suaves para serem feitos com ferramentas primitivas. A finalidade de sua construção é de fato desconhecida. Sakafune Ishi. Há muitas outras estruturas de pedra misteriosas no Japão, cuja origem é em grande parte desconhecida. Por exemplo, há o Sakafune Ishi, um artefato misterioso também localizado em Asuka. Esta enorme estrutura de pedra esculpida em uma única peça de granito mede aproximadamente 3 metros de comprimento, o que equivale a aproximadamente 10 pés e tem o formato de barco ou coxo. A pedra é escavada, criando uma base plana, o que levou a muita especulação sobre seu uso e significado. O granito é extremamente difícil de trabalhar. Isso torna as formas ovais circulares e os canais perfeitamente lisos na superfície da estrutura bastante impressionantes, sem nenhuma indicação de seu verdadeiro propósito. Os historiadores especulam que ele era usado para rituais ou para a produção ou armazenamento do tradicional vinho de arroz japonês, que é parte integrante dos rituais e celebrações shintoístas. No entanto, o gigante pico de granito, que pesa cerca de 10 toneladas, fica em uma área rica em outros artefatos e ruínas antigas, sugerindo que já foi parte de uma peça ou construção maior. Um pesquisador chamado Hiroshi Hayashi fez uma interessante descoberta examinando as linhas da pedra. Ele acreditava que Sakafune Ishi era, na verdade, um mapa antigo centrado no Polo Norte. Ele mediu os graus e ângulos exatos das linhas e acredita que a rocha mostra as direções para importantes sítios megalíticos antigos, como as pirâmides de Gizé e outros, pois os graus das linhas se encaixam perfeitamente com as longitudes desses locais. O centro da pedra, na verdade, representa o centro da Terra, o que é incrível, considerando que as latitudes foram estabelecidas apenas em 1884 na Inglaterra e em 1994. O artesanato preciso e o esforço necessário para transportar e moldar uma pedra tão grande indica que ela tinha um significado considerável. A proximidade do local com outras descobertas arqueológicas importantes também sugere que havia um complexo enorme na área. E o que encontramos hoje são apenas os restos que resistiram à passagem do tempo. Kame Ishi.
A poucos minutos de Sakafune-ishi, a outra pedra incrível conhecida como Kame-ishi, que significa Pedra da Tartaruga. Esta pedra gigantesca é chamada assim por tem uma cabeça e membros de concha claramente definidos. As razões precisas para sua criação e os significados a ela atribuídos permanecem assuntos de debate. Historiadores sugerem que ela pode ter tido significado astronômico e foi usado como um marcador para eventos celestes ou estações do ano, enquanto outros acreditam que ele pode ter marcado um local de sepultamento ou um lugar significativo na região de Asca. De acordo com a lenda, a Pedra da Tartaruga possui uma qualidade misteriosa e um tanto sinistra. Diz-se que quando a pedra estiver voltada para o oeste, uma grande inundação atingirá a Terra. Se ela realmente virar totalmente e ficar de frente para o oeste, o Japão afundará no oceano e desaparecerá. Atualmente, a Pedra da Tartaruga está orientada para o sudoeste, despertando curiosidade e preocupação entre aqueles que conhecem a lenda. Esse comportamento enigmático da pedra levou a várias especulações sobre sua natureza e origens. Uma teoria intrigante sugere que a pedra pode ser magnética e interagir com o campo magnético da Terra, e essa interação poderia potencialmente permitir que detectasse ou medisse anomalias magnéticas que podem estar ligadas a eventos geológicos cataclísmicos, como terremotos ou inundações. Tais propriedades tornariam a Pedra da Tartaruga não apenas um artefato cultural e histórico, mas também geofísico natural. Há uma teoria que postula que os polos da Terra mudaram historicamente, causando enormes mudanças globais e cataclismos, o que poderia potencialmente explicar o comportamento reputado da pedra. Se a Pedra da Tartaruga for realmente magnética, ela pode ser influenciada por mudanças ou instabilidades no campo magnético da Terra, causadas por movimentos do núcleo do planeta ou placas tectônicas. Essas mudanças podem se alinhar com as lendas da pedra, mudando sua orientação antes de catástrofes ambientais. Oni, no Setting. Na mesma área é possível encontrar mais estruturas megalíticas, como em Oni, no Setting, que se traduz como a Pedra de Lavar do Demônio, ou Pedra de Lavar do Ogro. Este megálito está localizado perto do rio Asca e é famoso por sua forma peculiar e pela lenda que o cerca. De acordo com o folclore local, Oni, que é um demônio gigante, usava esta pedra para lavar o rosto todas as manhãs. A pedra é relativamente plana e grande, adequada para propósitos míticos. Também se acredita que a pedra tenha feito parte de rituais ou práticas antigas, dada sua localização proeminente e forma distinta. Algumas teorias sugerem que pode ter sido usada como uma espécie de altar ou plataforma cerimonial, possivelmente relacionada aos direitos de água, dada a sua proximidade ao rio. As características físicas da pedra, incluindo algumas rachaduras que podem ser interpretadas como desgaste pelo uso repetitivo, aumentam o mistério e a lenda. A pedra tem esses cortes geométricos que são realmente muito incomuns. Tábua de corte do demônio. A outra pedra que é conhecida como tábua de corte do demônio. Diz a lenda, esta pedra foi usada por um gigante para cortar vítimas humanas ou preparar comida. Essa lenda terrível contribui para o fascínio assustador da pedra e seu significado cultural como uma visão da tradição sobrenatural. Fisicamente, a pedra é impressionante devido ao seu tamanho e à planura de sua superfície. Ishibutai Kofun. Também em Azuka há o Ishibutai Kofun, que é um dos mais famosos e visualmente impressionantes locais de tumbas no Japão. Ishibutai Kofun é notável não apenas por seu significado histórico, mas também pelos feitos de engenharia envolvidos em sua construção. A tumba é construída a partir de enormes lajes de pedra, formando o que é hoje uma câmara de pedra exposta. As pedras usadas na tumba são enormes. A maior pedra que forma o teto da câmara do túmulo pesa cerca de 140 toneladas. Outras pedras significativas na construção
incluem as lajes verticais, que pesam aproximadamente 60 toneladas cada uma. É um mistério como uma civilização antiga foi capaz de empilhar pedras tão pesadas e gigantescas dessa maneira. Em todo o Japão, existem milhares de túmulos Kofun, e os historiadores os datam de cerca de 250 d.C. Apesar da cronologia estabelecida, há um subconjunto de historiadores e pesquisadores que acreditam que muitos Kofun podem ser ainda mais antigos, anteriores à linha do tempo tradicionalmente reconhecida da civilização japonesa. Essas alegações são frequentemente baseadas nas habilidades tecnológicas avançadas, que teriam sido necessárias para construir estruturas tão massivas. A precisão na escultura das pedras, a engenharia necessária para transportar e levantar enormes lajes de pedra e a colocação meticulosa em configurações específicas sugerem um nível de sofisticação tecnológica, que alguns argumentam que não poderia ter sido alcançado na época sem conhecimento ou equipamento mais avançado. Essas teorias geralmente traçam paralelos com outros antigos sítios megalíticos ao redor do mundo, onde argumentos semelhantes são feitos sobre o uso de tecnologia avançada, muito antes de ter sido supostamente inventada. A natureza precisa dos encaixes de pedra semelhante aos vistos na arquitetura de outras civilizações antigas, e a enormidade das pedras, algumas pesando várias toneladas, levantam questões sobre a compreensão convencional das capacidades tecnológicas da época. Os proponentes dessas teorias sugerem que essas estruturas podem ser remanescentes de uma fase ainda não compreendida da civilização, possivelmente ligada a outras culturas antigas por meio de conhecimento tecnológico perdido ou por meio de uma compreensão compartilhada, mas ainda não identificada. Masuda Iwafune. Talvez a estrutura megalítica pré-histórica mais famosa seja a Masuda Iwafune. Este incrível megálito pesa 800 toneladas e é esculpido em uma única peça de granito. Estranhamente, não se parece com nenhuma outra arquitetura no Japão. Muitos acreditam que é algum tipo de representação do celestial vegetal dos deuses. Mas até hoje ninguém sabe quem esculpiu ou colocou esta estrutura megalítica lá. Nos outros 3 lados, existem marcas de cinzel em forma de treliça, as quais podem ser vistas perto do chão, o que é intrigante, considerando que o granito é difícil de esculpir. Mesmo com ferramentas modernas, esta escultura fascina especialistas e cientistas que a consideram uma maravilha técnica que possui um padrão quadrado em forma de escama. A teoria mais popular sobre a construção da pedra é que ela foi usada como um ponto de observação astronômica, pois seu alinhamento de orientação com a encosta sugere que o monólito pode estar ligado ao calendário lunar japonês. No entanto, alguns especialistas discordam disso sem nenhuma informação conclusiva sobre o significado desta enigmática estrutura de pedra. Os motivos e os porquês de sua existência permanecem um mistério. Mas, se houvesse uma civilização antiga, avançada dezenas de milhares de anos atrás, a primeira e mais antiga civilização conhecida no Japão sabe algo sobre eles. A cultura Jan, que remonta a cerca de 14.000 a.C., são considerados os primeiros povos a habitar o que hoje é o Japão. O povo Jomon era predominantemente caçador e coletor, embora também se envolvesse em formas primitivas de agricultura. Considerando a época em que existiam, podemos concordar que eram muito primitivos, não tinham roupas e, em vez disso, usavam pele de animal. Por esse motivo, as várias estatuetas de dogo criadas por eles são bastante incomuns. Essas figuras são retratadas usando trajes e vestimentas sofisticadas que lembram armaduras. Como um traje ou armadura tão intricados poderiam ter sido imaginados em uma cultura na qual as roupas eram feitas de pele de animais. O estranho é que estatuetas semelhantes foram encontradas em todo o Japão. Dada a escassa população estimada em apenas cerca de 1/4 de milhão e os meios limitados de transporte, principalmente água,
É intrigante como uma imagem tão específica se tornou comumente aceita entre pessoas que mal tinham contato umas com as outras. Essa aceitação generalizada pode indicar que o dogo pode ter sido baseado em algo que todas essas pessoas antigas realmente viram, mas considerando que esses seres se parecem com extraterrestres, com seus olhos esbugalhados e proporções exageradas junto com seus trajes, que parece um traje espacial, faz você se perguntar como isso é possível. Mas existem outras figuras estranhas, como as chamadas estátuas reptilianas, que datam do período Asca, por volta do século VI depois de Cristo. Elas se parecem muito com estátuas de 7.000 anos da Mesopotâmia. Não há uma explicação definitiva para o porquê dessas estátuas terem características reptilianas, mas sabemos bem que figuras humanoides reptilianas são retratadas em todo o mundo. Se essas estatuetas representam uma civilização antiga perdida há muito tempo, isso significa que essa civilização existiu há 15.000 anos, em uma era pré-histórica antes da Idade do Gelo. Esta era uma época tão antiga que o nível do mar e as águas que cercavam o Japão sequer existiam. Mas isso significa que pode haver mais estruturas megalíticas inexploradas no fundo do mar, perto do Japão. Um misterioso poço foi encontrado em 2011 na República da Cabárdia-Balcária. Com uma estrutura peculiar e de profundidade final desconhecida, o poço atraiu a atenção de inúmeros pesquisadores que se empenharam em tentar desvendarem os mistérios de sua construção. Aparentemente, não parecia ser um poço de formação natural, mas sim uma mega estrutura pré-histórica, construída por antigas civilizações. Isso intrigou bastante os pesquisadores, pois demonstrava a utilização de tecnologia avançada para sua construção. Além disso, algumas lendas acerca da existência do poço levam a uma estranha ligação com o nazismo e a raça ariana. Por isso, esse poço, com mais de 36 metros de profundidade, passagens estreitas e cheio de enigmas, foi alvo de várias pesquisas e lendas. Hoje vou te mostrar a história do intrigante Poço de Carahora e seus mistérios. O Poço de Carahora. A região remota na República da Cabárdia-Balcária, localizada no Cáucaso Russo, é um lugar de montanhas imponentes e natureza selvagem. No entanto, em 2011, Artur Zemukov, um espeleólogo russo que se dedica ao estudo científico e à exploração de cavernas, fez uma descoberta surpreendente no pico da montanha Carahora, que destruiria completamente a nossa compreensão da história humana antiga. Na montanha, ele encontrou um poço profundo, estreito e vertical, aparentemente engolido pela própria terra. Era feito de lajes de pedra paralelas que pareciam perfeitamente geométricas, como se tivessem sido feitas artificialmente. Zemukov e sua equipe decidiram se aventurar mais fundo e o que descobriram dentro do poço foi extraordinário. As paredes eram retas e polidas, estendendo-se por 40 metros de profundidade da montanha, antes de se abrirem em um amplo salão subterrâneo com 36 metros de altura. As paredes retas deste poço foram construídas a partir de grandes blocos megalíticos que se encaixavam em ângulos retos, com lacunas mínimas. Havia até pedras grandes que pareciam colunas. No geral, as dimensões exploradas do poço, desde a parte superior até a plataforma inferior, abrangem mais de 100 metros. Arthur e sua equipe ficaram completamente pasmos. Concluíram que qualquer que fosse esta estrutura pré-histórica era, sem dúvida, uma construção de enorme escala. Eles encontraram paredes estreitas, perfeitamente retas e polidas, que se estendem por 40 metros de profundidade na montanha. Zemukov observou ainda que as paredes polidas feitas de blocos megalíticos eram muito semelhantes às encontradas nos eixos das pirâmides egípcias, precisamente na grande galeria da pirâmide de Quéops, cujos blocos são aproximadamente do mesmo tamanho. E tal como as antigas estruturas avançadas do Egito, esta antiga galeria
provavelmente também serviu para algum tipo de função tecnológica avançada e provavelmente fazia parte de uma estrutura maior. A expedição demorou mais de 1 hora para chegar ao fundo da estrutura, o que exige muita experiência e resistência em escalada. E acredita-se que existam câmaras e canais adicionais que vão muito mais fundo no subsolo e que ainda não foram descobertos. Devido ao tamanho colossal do poço subterrâneo, apenas uma pequena parte dele é explorada. Os alpinistas avançaram 100 metros mais fundo e se depararam com passagens estreitas nas quais não conseguiam entrar. A equipe concluiu que esta estrutura, qualquer que fosse, era de fato feita pelo homem, já que não havia análogos em nenhum outro sistema de cavernas do mundo, especialmente cavernas que possuíam paredes planas, paralelas, polidas, blocos retangulares, com bordas retas. A presença do que parecia como uma solução entre o encaixe perfeito dos blocos e a ausência de fissuras oblíquas, características do tufo. Mas como isso é possível? Como poderiam gigantescos blocos de pedra perfeitamente planos de 200 toneladas serem montados com tanta precisão em um poço tão estreito no subsolo? Que tipo de tecnologia foi utilizada para a construção do poço Kara Hora? Expedições adicionais dentro do poço foram feitas por Vadim Chernobrov, chefe da Kosmopoisk, uma organização que pesquisa diferentes anomalias na Rússia. Vadim e sua equipe, junto com Artur Zemukov, subiram no poço e filmaram a experiência para um documentário exibido na televisão russa. Chernobrov até mapeou as partes descobertas do poço, medindo cuidadosamente as dimensões e a escala do local. Aqui está uma foto do mapa feito por ele. Como você pode ver, esta não se parece com nenhuma outra caverna conhecida em qualquer lugar do mundo. E aqui podemos ver uma demonstração em 3D do poço, onde o local está colocado ao lado de um foguete espacial soviético. Certamente parece mais uma estrutura artificial, em vez de uma caverna natural. Além disso, ninguém sabe a que profundidade ela realmente vai e o que mais está escondido no subsolo. Mas, se esta é uma construção pré-histórica avançada feita pelo homem, qual era o seu propósito? Há várias teorias. Segundo Vadim Chernobrov, tratava-se de uma estrutura feita pelo homem, que não se destinava à habitação humana devido às passagens estreitas, nas quais nenhuma criança consegue passar, juntamente com os numerosos orifícios minúsculos, onde dificilmente cabe uma mão humana. Ele observou que cada uma dessas mini-cavidades são muito profundas, onde nem mesmo as luzes das lanternas chegam ao fundo. Isso o levou a acreditar que essa estrutura tinha uma finalidade tecnológica. Ele observou que as misteriosas cavidades dentro das pirâmides egípcias, que visitou inúmeras vezes, também não eram destinadas à movimentação de pessoas e serviam a algum tipo de finalidade tecnológica, assim como as do poço Kara Hora. Только потому, что мы провели параллели с Эльбрусом. И когда стали искать рядом... Могла быть странная пещера. Впрочем, открытую полость в горах геологи не считают. Os poços sofisticados que encontramos no Egito também conduzem ao subsolo e muitas vezes levam a câmaras com finalidades desconhecidas. Ninguém sabe para que eram usados, mas claramente não foram feitos para serem percorridos por humanos, pois não existem escadas, degraus ou qualquer outro método para subir dentro deles. Não há marcas de queimaduras nas paredes causadas por tochas, o que significa que não havia qualquer visibilidade no interior. Além disso, não há hieróglifos, artefatos ou qualquer outra coisa que possa indicar a presença humana ou um propósito cultural e religioso. Parecia que a intenção deste sistema era puramente prática, mas desconhecidas para nós. Vadim Chernobrov somente pôde especular, dizendo que poderia ter sido algum tipo de planta, parte de uma antiga fábrica avançada ou algum tipo de ressonador. Ele disse ainda que poderia ser um dispositivo para pesquisas sismológicas
ou até mesmo um antigo gerador de energia. Outros pesquisadores trouxeram teorias diferentes, acreditando que esta era a parte subterrânea de uma pirâmide perdida há muito tempo, que ficava na superfície da montanha e atualmente não existe mais. Os alpinistas que entraram acreditaram que o local servia para algum tipo de ventilação, pois notaram que havia um fluxo constante de ar circulando e vindo de baixo. Apesar de todas as diferentes teorias, todos que subiram na caverna concordaram que esta estrutura, seja ela qual for, foi certamente criada artificialmente. Mas se isto realmente fazia parte de um complexo subterrâneo avançado construído por uma civilização pré-histórica, como é possível que ninguém nunca tivesse ouvido nada sobre tal civilização na região? Bem, a questão é que havia certas pessoas que conheciam a estrutura subterrânea muitas décadas antes de Artur Zemukov realmente descobri-la. Na verdade, Artur não descobriu o poço por pura sorte ou acidente. Ele estava procurando por isso há muitos anos. Zemukov estava estudando os documentos e vestígios deixados pelos alemães nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Hitler, juntamente com vários outros oficiais nazistas de alto escalão, foi profundamente influenciado pelo ocultismo. Estas crenças estavam entrelaçadas com a ideologia da Sociedade Thule, um grupo esotérico que procurava explorar e reviver antigas tradições arianas. Heinrich Himmler, chefe da SS, era particularmente obcecado por estas ideias e fundou o Ahnenerbe, um instituto dedicado à investigação da herança ancestral e das práticas ocultas da raça ariana. A Ahnenerbe, oficialmente conhecida como Sociedade de Pesquisa e Ensino do Patrimônio Ancestral, conduziu inúmeras expedições a várias partes do mundo, incluindo o Tibete, em busca de uma mítica cidade subterrânea conhecida como Shambhala. Esta busca foi motivada pela crença de que Shambhala detinha poderes místicos e tecnologia antiga avançada, que poderia ser aproveitada para promover as ambições. Adicionalmente, procuraram encontrar ligações com a raça ariana, na esperança de legitimar as suas teorias raciais e as propagandas. Em 1938 a 1939, uma expedição liderada pelo oficial SS Ernst Schaefer foi enviada ao Tibete sob o pretexto de pesquisa científica. Embora os objetivos principais declarados fossem estudos antropológicos e botânicos, havia uma missão secreta para investigar os mitos de Shambhala e descobrir qualquer conhecimento ou artefatos antigos em potencial que pudessem ajudar a causa nazista. No verão de 1942, os militares alemães lançaram a Operação Edelweiss, uma grande ofensiva destinada a capturar as regiões ricas em petróleo do Cáucaso, particularmente os campos petrolíferos de Baku, no Azerbaijão. Garantir estes recursos foi crucial para o esforço de guerra alemã, uma vez que o petróleo era essencial para alimentar as operações da Wehrmacht. A ofensiva fazia parte de uma estratégia mais ampla para privar a União Soviética dos seus recursos vitais e para ganhar uma posição estratégica na região. Para além dos objetivos militares imediatos, os nazistas nutriam interesses ideológicos no Cáucaso. As organizações ocultistas nazistas e os membros da Ahnenerbe acreditavam que a região poderia conter pistas sobre as origens da raça ariana. Eles especularam que as antigas civilizações arianas prosperaram no Cáucaso, deixando para trás vestígios do seu conhecimento e cultura avançados, incluindo vastas cidades subterrâneas. Parece que os alemães estiveram muito perto de descobrir o poço subterrâneo Kara-Hora, pois muito próximo da entrada do poço, no topo da montanha, havia uma suástica esculpida numa pedra pelos alemães. Talvez a suástica tenha sido deixada como marca de identificação pelos pesquisadores nazistas, que sabiam que estavam muito próximos de descobrir a cidade subterrânea dos arianos. O que é ainda mais estranho é que também foi encontrado na região uma escultura suástica mais antiga que nada tem a ver com os alemães.
Poderia esta suástica ter sido deixada pela antiga civilização avançada que construiu o poço Kara Hora? Estariam os nazistas imitando essas pessoas com sua suástica e ideologia? Foi assim que Artur Jemukov finalmente descobriu o complexo subterrâneo, não com seu conhecimento como espeleólogo, mas com sua pesquisa sobre o ocultismo e textos antigos e lendas da região. Na verdade, ele aprendeu que no norte do Cáucaso, inúmeras lendas antigas sobre vastas cidades e cavernas subterrâneas foram passadas de geração em geração. Artur Jemukov acreditava que sua descoberta do poço Kara Hora era apenas o começo e que havia inúmeras estruturas mais notáveis, cidades subterrâneas e complexos escondidos nas profundezas da montanha. Estranhamente, pouco antes de lançar novas expedições em busca desses locais antigos, uma misteriosa tragédia interrompeu a pesquisa. Em 2015, Artur Jemukov foi atropelado por um carro, tendo relatado alguma descoberta importante no dia anterior. Mas isso não é tudo. Viktor Chernobrov, o fundador e líder da organização Cosmopoisk, que foi acompanhado por Jemukov em sua própria expedição ao poço Kara Hora, também morreu 2 anos depois de câncer. Houve também mais 3 pessoas associadas à pesquisa que também morreram misteriosamente. Não podemos dizer se todas essas tragédias são apenas uma coincidência ou algo muito maior. Até hoje, quase não há informações sobre o poço Kara Hora ou quaisquer outras expedições ou descobertas na região do Cáucaso. A única coisa que encontramos foram 2 álbuns de 2017 e 2018 de um homem chamado Alexander Sploshnov, que se aventurou pela região e até desceu no poço Kara Hora. As fotografias que ele fez do poço Kara Hora são notáveis e mostram o poço geometricamente preciso, com paredes polidas e enormes blocos megalíticos. Mas não foi apenas isso que chamou a atenção de Sploshnov. Ele fez inúmeras fotos de coisas interessantes que encontrou na região ao redor da entrada do poço Kara Hora. Aqui está uma foto da famosa suástica deixada pelos alemães nazistas que pesquisavam a área. E aqui, ele fotografou uma pedra interessante, que parece ter marcas de máquina. Nesta foto, Sploshnov capturou uma formação rochosa que está quase inteiramente enterrada no solo e na vegetação, mas que parece fazer parte de uma estrutura feita pelo homem há muito esquecida. Parece que a pedra apresenta cortes precisos e superfícies planas, que foram modificadas artificialmente. E nesta parte de Kara Hora, parece que há enormes blocos de pedra empilhados, com tudo abaixo deles enterrado no chão. Mais uma vez, podemos ver cortes precisos com ângulos retos e paredes planas. Dê uma olhada nas estranhas formas da pedra que ainda são visíveis. Parece uma formação natural, ou uma pedra modificada artificialmente, parte de outra estrutura megalítica. Parece que toda a área de Kara Hora está repleta de blocos de pedra que parecem ter sido cortados com precisão com algum tipo de máquina e provavelmente usados para grandes empreendimentos de construção. Basta comparar a superfície perfeitamente plana e polida do bloco abaixo com a rocha naturalmente erodida acima. Poderia ter sido esta uma antiga pedreira usada pela mesma civilização pré-histórica que construiu o poço Kara Hora? Aqui podemos ver claramente marcas precisas de máquina na superfície da rocha, que provavelmente foram deixadas após a extração dos blocos de pedra. E observe a precisão mostrada nesta foto, onde as rochas estão perfeitamente unidas, quase sem lacunas, e exibem essas formas fascinantes. Não vimos nenhuma formação natural parecida com esta. Alexander Sploshnov fotografou toda a sua jornada entrando no poço Kara Hora, desde a entrada do local até sua descida e todo o caminho até os setores mais baixos do poço. As fotos são de qualidade notável e podem ser usadas para pesquisas futuras. A descoberta do poço Kara Hora, no norte do Cáucaso por Artur Jemukov, em 2011,
levantou profundas questões sobre a história humana antiga e as capacidades tecnológicas perdidas no tempo. O mistério que cerca o local continua a cativar aqueles que ponderam sobre as habilidades e conhecimento das civilizações antigas. Alguns acreditam que esta é a prova definitiva de uma civilização pré-histórica tecnologicamente avançada, enquanto outros acreditam que é uma formação natural. Como já explicamos, muitos dos pesquisadores mais ativos já morreram e nenhuma notícia sobre isso foi ouvido nos últimos anos. A verdadeira origem e propósito do poço Kara Hora continua a ser um mistério. Se um dia for provado que é uma construção de uma civilização antiga avançada, a estrutura seria um dos maiores sítios megalíticos da Terra. Conheça construções pré-históricas que, até hoje, intrigam e desafiam historiadores e pesquisadores a desvendarem a origem e forma que foram construídas. Trata-se de verdadeiros blocos de pedras imensos e extremamente pesados, que precisariam de um maquinário moderno, porém, foram criadas há mais de 10.000 anos atrás. Existem muitas teorias, mitos e lendas em torno do local. Lendas antigas dizem que Baalbek é o edifício mais antigo do mundo e foi construído por Caim, filho de Adão, há 133 anos após a criação, com a ajuda dos gigantes Néfilim, que foram punidos por suas iniquidades pelo grande dilúvio. As pedras e pedreiras de Baalbek continuam a fascinar e mistificar as pessoas em todo o mundo. Quer sejam vistas por meio das lentes do mito, da história especulativa ou da investigação acadêmica, as lendas que rodeiam Baalbek refletem a curiosidade duradoura da humanidade sobre o seu passado antigo e as conquistas aparentemente inexplicáveis das civilizações pré-históricas. Agora vamos ver as intrigantes ruínas de Baalbek e seus mistérios. As ruínas de Baalbek. As antigas ruínas de Baalbek, no atual Líbano, podem ser a evidência mais convincente de uma civilização antiga avançada que falta nos nossos livros de história. Este complexo monumental, com suas imensas pedras megalíticas, algumas pesando mais de 1.000 toneladas, desafia qualquer explicação por meio das lentes da arqueologia convencional. Baalbek está situada no nordeste do Líbano, a aproximadamente 60 milhas de Beirute, o que a torna um destino um tanto desafiador de se chegar nos tempos atuais. Situado a 900 metros de altura, no topo de uma colina sagrada no fértil vale de Bekaa, muito antes de os romanos conquistarem a área e erguerem seu monumental templo de Júpiter, e mesmo antes dos fenícios construírem um templo ao deus Baal, Baalbek era o lar da maior construção de blocos de pedra já descoberto no mundo. A narrativa dominante sobre a história de Baalbek é a da engenhosidade romana. O Templo de Júpiter, por exemplo, é um dos maiores templos do Império Romano e ainda permanece como um testemunho do poder e do alcance da arquitetura romana. No entanto, por baixo da construção romana, encontra-se uma série de enormes pedras megalíticas conhecidas como trilítons, que fazem parte da fundação do complexo do templo. Cada um desses trilítons mede mais de 19 metros de comprimento, um pouco mais de 4 metros de altura e 3,6 metros de espessura, pesando aproximadamente 900 toneladas métricas. Isso faz com que essas sejam uma das maiores pedras já movidas, levantadas e empilhadas na história humana. Para colocar isto em perspectiva, cada pedra tem aproximadamente 36 vezes o peso das pedras usadas para construir Stonehenge e aproximadamente 10 vezes o peso das maiores pedras usadas na construção da Grande Pirâmide de Gizé. Apesar de seu imenso tamanho, essas pedras foram de alguma forma transportadas de uma pedreira localizada a mais de 800 metros de distância e elevadas a uma altura de 9 metros no topo desses blocos menores de 400 toneladas para formar parte da fundação da Heliópolis, sobre o qual o Templo de Júpiter foi posteriormente construído. A precisão com que estas pedras foram cortadas
e alinhadas é extraordinária, pois encaixam-se quase perfeitamente com espaços tão estreitos que nem um pedaço de papel cabe entre elas. Ao contrário da típica construção romana, que apostava na grandeza e na estética das estruturas visíveis, os trilítons não foram concebidos para serem vistos. Eles foram enterrados dentro da fundação, escondidos da vista e parecem ter sido dispostos principalmente para fins estruturais. Isto levanta a questão de por que uma civilização iria tão longe para mover e posicionar essas pedras maciças apenas para enterrá-las. Não há nenhuma documentação histórica dos romanos detalhando como eles alcançaram tal feito arquitetônico. Os romanos, conhecidos pela meticulosa manutenção de registros, documentaram quase todos os grandes projetos de construção que empreenderam. No entanto, não existe nenhum relato romano que explique o processo de movimentação dessas imensas pedras ou como elas foram incorporadas na fundação do Templo de Júpiter. Além disso, os diferentes métodos de construção evidentes em Baalbek, que vão desde as pedras megalíticas finamente trabalhadas na base até a cantaria mais rudimentar das estruturas romanas, indicam que o local pode ter passado por múltiplas fases de desenvolvimento, sendo as fases anteriores de um maior padrão tecnológico. Além disso, segundo os historiadores, os maiores guindastes romanos só conseguiam levantar 60 toneladas métricas, tornando altamente improvável que movimentassem pedras pesando 900 toneladas ou mais. Além disso, os romanos costumavam fazer buracos nas pedras para poder levantá-las com seus guindastes. No entanto, as pedras trilíton não parecem conter nenhum buraco. Mas, se nenhuma técnica de engenharia romana conhecida explica como estas pedras foram movidas e posicionadas com tanta precisão, quem construiu a fundação original de Baalbek? O trilíton mostra evidências de erosão eólica e arenosa que não são vistas na construção romana, sugerindo que eles poderiam ter sido anteriores aos romanos por milhares de anos. Alguns pesquisadores, como Graham Hancock, acreditam que o trilíton tem cerca de 12.000 anos, antecedendo a construção romana por cerca de 10.000 anos, e este não é um simples trabalho de suposição, pois há sinais arqueológicos de habitação contínua no local já em 9.000 a.C. Isso significa que quem quer que tenha sido os verdadeiros construtores, eles estão totalmente desconhecidos para nós e para nossos registros históricos estabelecidos. Mas as pedras trilíton são apenas o começo. Blocos megalíticos. Deste lado do Templo de Júpiter, existe outra obra megalítica gigante, com este enorme bloco que pesa cerca de 800 toneladas. Basta comparar o tamanho da pedra com o dos turistas próximos. Mesmo ao lado, encontra-se a parede megalítica sul, onde existem numerosos blocos deste tipo com superfícies planas. Veja o encaixe perfeito entre eles. Alguns dos acessórios são inclinados, tornando a parede megalítica ainda mais impressionante e sofisticada. Este é claramente o trabalho de uma civilização muito superior à dos romanos, gregos ou fenícios. Até uma criança pode ver a clara diferença entre a construção megalítica superior na fundação e a obra romana inferior construída no topo. Se olharmos mais de perto a superfície dos gigantescos blocos de pedra, podemos ver esses estranhos arranhões paralelos. Eles podem ser vistos em diferentes partes do complexo, em vários blocos de pedra megalítica. Também podemos vê-los nas próprias pedras trilíton. Essas marcas de arranhões têm comprimento de cerca de 3 metros e são perfeitamente paralelas. Isto significa que não poderiam ter sido feitos com ferramentas primitivas. Ainda, as marcas parecem mais algum tipo de marca de máquina. Na realidade, essas marcas são semelhantes e quase idênticas às marcas deixadas em outros sítios megalíticos pré-históricos, como a pedreira de Yangshan, na China, que consiste neste gigantesco bloco megalítico, tendo um peso estimado de 16.000 toneladas. Como você pode ver, a pedreira de Yangshan tem exatamente as mesmas marcas de ferramentas
vistas nas pedras maciças de Baalbek. Da mesma forma, na antiga cidade de Petra, na Jordânia, também foram identificadas marcas de ferramentas que se assemelham muito às dos blocos de Yangshan. As marcas podem ser vistas nas partes pré-históricas de Petra, que foram criadas milhares de anos antes do reino nabateu colonizar a cidade no século IV a.C. Surpreendentemente, as comparações com a maquinaria moderna revelam semelhanças impressionantes nas marcas produzidas pelos equipamentos de mineração contemporâneos, o que sugere um nível de sofisticação nos métodos de ferramentas antigos que se assemelha à tecnologia moderna. Isto significa que a civilização pré-histórica, que construiu todos estes gigantescos sítios megalíticos, tinha algum tipo de tecnologia avançada, semelhante à nossa maquinaria e equipamento pesado modernos? Um centro independente de pesquisa científica russo chamado LIH, que significa Laboratório de História Alternativa, estudou detalhadamente o complexo megalítico de Baalbek e descobriu inúmeras pequenas marcas de máquinas em várias partes da estrutura. Há uma notável precisão na parede megalítica sul de Baalbek e um encaixe perfeito dos blocos, onde podemos ver que as marcas perto das bordas são mais incomuns do que as outras. Eles parecem tão precisos e em miniatura que seriam quase impossíveis de fazer com ferramentas ásperas. Ainda mais surpreendentes são as próprias bordas. Se aproximarmos o zoom das bordas, podemos ver que há uma linha em miniatura percorrendo todo o limite entre a superfície onde os blocos se encontram e o chanfro. A espessura desta linha é inferior a 1/3 de milímetro, e ainda não se sabe que tipo de ferramenta ou máquina fez esta linha. Mas criar uma linha tão precisa e fina é praticamente impossível com ferramentas primitivas. Nas bordas dos blocos existe um chanfro composto por múltiplas fases, e o formato do chanfro é idêntico em ambos os blocos. As facetas foram trabalhadas com a precisão de uma joalheria, com algumas áreas até polidas. A quantidade e a precisão do trabalho ficam evidentes neste entalhe, que tem precisão de até uma fração de milímetro. E dê uma olhada nesta gigantesca parede megalítica feita de enormes blocos de 800 toneladas. A julgar pelo escurecimento das superfícies destes blocos, é evidente que são muito mais antigos que a construção romana. Mais uma vez, vemos uma precisão notável nos encaixes entre os blocos. Na verdade, em alguns lugares, as juntas são tão justas que você mal consegue ver onde a conexão está localizada. Não se sabe até que ponto esta parede continua no subsolo, pois há milhares de anos o nível do solo era muito mais baixo. Isso faz você se perguntar como os construtores conseguiram transportar, levantar e empilhar com precisão esses blocos gigantes de 800 toneladas com tanta perfeição em tal altura. E em todo o complexo de Baalbek existem pelo menos 40 dessas pedras, todas pesando cerca de 800 a 1.000 toneladas. Podem existir muitos outros, mas as escavações arqueológicas até agora não escavaram todas as secções do complexo. Templo de Baco. Bem ao lado do Templo de Júpiter está o Templo de Baco. Mais uma vez, podemos ver gigantescos blocos de pedra na fundação, pesando 800 toneladas e encaixadas com absoluta perfeição, onde nem mesmo uma lâmina de barbear cabe entre as frestas, tanto verticais quanto horizontais. Se você não estiver bem na frente da estrutura, provavelmente nem verá os acessórios. Mas os gigantes blocos de pedra não são os únicos vestígios pré-históricos em Baalbek. Se você visitar os templos de Baalbek, a primeira coisa que chamará sua atenção provavelmente serão as grandes colunas, especialmente aquelas que adornavam o Templo de Júpiter, que são as maiores colunas de pedras já construídas na história clássica. No entanto, estas colunas não são pré-históricas, mas sim obra dos romanos. Essas colunas maciças com 20 metros de altura foram construídas com calcário extraído de fontes próximas. Porém, eles não foram construídos como um todo, mas em seções chamadas tambores,
com cada tambor cuidadosamente esculpido e encaixado para formar uma coluna contínua. Embora o peso exato de cada tambor possa variar dependendo das dimensões específicas, estima-se que um tambor individual pese aproximadamente 60 toneladas métricas, o que é próximo da capacidade máxima de peso que os romanos conseguiam levantar com seus guindastes. Uma das primeiras técnicas que os romanos usavam para levantar e conectar os tambores às colunas eram os chamados furos em polion, que são cavidades perfuradas no centro de cada segmento do tambor. Esses furos foram usados não apenas para alinhar os tambores, mas também para fornecer um ponto-chave de fixação para dispositivos de elevação. Os romanos costumavam usar braçadeiras de metal especiais, projetadas para caber em buracos ou ranhuras na pedra. No caso dos tambores, os furos do empolião funcionavam como pontos de inserção convenientes para essas pinças de elevação que eram conectadas ao guindaste, permitindo aos operários levantar cuidadosamente a pedra no ar. Todo o processo de construção das colunas representa alguns dos exemplos mais impressionantes da engenharia romana. Colunas de granito rosa. Mas as colunas romanas não são as únicas colunas em Baalbek. Os arqueólogos ficaram chocados quando encontraram uma grande parte de colunas que eram muito mais antigas, e a maioria delas foi destruída. A razão pela qual essas colunas chocaram os arqueólogos foi que, ao contrário das colunas romanas, elas não eram feitas de calcário encontrado nas proximidades, mas sim de granito rosa, um material muito mais resistente. Além disso, não eram feitos de diferentes tambores conectados entre si, mas formavam uma única estrutura. Estas 200 colunas de granito rosa foram extraídas de Assuan, no Egito, a mais de 1.100 quilômetros de distância. Esta é a mesma pedreira que forneceu os famosos blocos de granito rosa, utilizados na Câmara do Rei da Grande Pirâmide de Gizé. Mover pedras tão pesadas, cada uma pesando até 80 toneladas, para Gizé ao longo de 800 quilômetros, é uma tarefa surpreendente. Mas transportar colunas de granito semelhantes de várias toneladas para Baalbek representou um desafio ainda maior. Essas colunas de granito não viajaram apenas pelo rio Nilo e por terras relativamente planas. Elas tiveram que ser transportadas pelas montanhas do Líbano, que têm em média cerca de 2.500 metros de altitude. A enorme dificuldade de transportar estas colossais colunas de pedra em uma paisagem montanhosa é impressionante. Isto levanta questões significativas sobre como e por que os antigos construtores se esforçaram tanto para trazer essas colunas para Baalbek. O transporte neste terreno desafiador teria exigido tecnologia ou métodos muito além do que normalmente atribuímos às civilizações antigas. Porém, essa não é a parte mais impressionante. Sabemos que o granito é um dos materiais mais resistentes da Terra, e a única forma de moldar o granito é com a utilização de ferramentas com pontas de diamante. Entretanto, tais ferramentas não estavam em uso até o final do século XIX. Ainda, as colunas são polidas para um acabamento incrivelmente liso e perfeitamente redondo, com a transição entre as superfícies curvas e planas sendo notavelmente precisa. É altamente improvável que esse nível de precisão pudesse ter sido alcançado apenas com ferramentas manuais. Mesmo o escultor mais habilidoso provavelmente cometeria pequenos erros, resultando em quedas ou saliências. Mas depois de milhares de anos, não há imperfeições visíveis. A borda restante ainda está afiada, fornecendo evidências convincentes que sugerem o possível uso de tecnologia de usinagem antiga. Como mencionamos, a maioria das colunas de granito rosa estão despedaçadas, junto com vários outros pedaços de pedra. Na verdade, grandes partes do complexo estão repletas de peças espalhadas. É como se algum tipo de evento cataclísmico feroz tivesse ocorrido no local. Que tipo de poder poderia quebrar grandes granitos assim? Se examinarmos as ruínas de pedras espalhadas pelo local, descobriremos que muitas delas apresentam padrões estranhos
e parecem marcas de máquinas modernas. Isso foi feito por ferramentas primitivas? O autor e pesquisador Brian Foerster, que visitou o local dezenas de vezes para examinar suas ruínas pré-históricas, escreveu um livro inteiro dedicado ao trabalho megalítico avançado no local, intitulado Baalbek, Líbano, Megalitos dos Deuses. Nesse livro, o autor falou sobre as dezenas de marcas e cortes estranhos nas peças de granito rosa. O mais chocante é que ele notou que há numerosos vestígios de oxidação de ferro nas pedras, o que significa que, provavelmente, foram cortadas com algum tipo de máquina. Inclusive, Brian Foerster tem vários vídeos de suas viagens a Baalbek, juntamente com palestras sobre o trabalho megalítico de lá, que trazem importantes descobertas sobre o local. O nosso documentário sobre as megaestruturas pré-históricas em Baalbek não estaria completo sem falar sobre o local, com as descobertas mais chocantes e que mudaram paradigmas, a Pedreira de Baalbek. Esta pedreira de calcário, localizada a cerca de 1,6 km do complexo principal do templo, é o local de onde foi extraída a maioria dos blocos de pedras gigantes de Baalbek, incluindo as enormes pedras Trilithon. No entanto, a pedreira também abriga monólitos inacabados, que são ainda mais fascinantes por serem maiores que as pedras Trilithon. Uma das primeiras e mais famosas descobertas na pedreira de Baalbek é a Pedra da Mulher Grávida. Este monólito, em homenagem a uma lenda local, tem aproximadamente 20 metros de comprimento, 4,2 metros de altura e de largura, pesando mais de 1.200 toneladas. Esta pedra assenta num ângulo elevado, com a parte mais baixa da sua base ainda presa à rocha da pedreira, como se estivesse quase pronta para ser cortada e transportada para o seu local presumido. Seu imenso tamanho levanta questões sobre como os antigos pretendiam transportá-lo e utilizá-lo. Logo abaixo do bloco de pedra, vemos mais uma vez as estranhas marcas de estrias vistas nas outras pedras megalíticas. Marcas que muitos acreditam serem marcas de máquina. No Parque Jungfrau, em Interlaken, na Suíça, há um modelo intrigante que demonstra a quantidade de guindastes modernos necessários para levantar a Pedra da Mulher Grávida. Mesmo se assumirmos que esta civilização pré-histórica tinha a mesma tecnologia de guindastes que temos hoje, ainda não há espaço suficiente para que todos os guindastes necessários sejam colocados lá. E mesmo que levantem o bloco, como o transportarão para o templo? Inicialmente, grande parte do monólito foi enterrada no subsolo, mas após um longo processo de escavação, em 2014, uma equipe do Instituto Arqueológico Alemão fez uma descoberta ainda mais chocante. Foi revelado que ao lado da Pedra da Grávida, embaixo, há um monólito ainda maior que pesa cerca de 1.650 toneladas. Esta pedra ficou conhecida como Pedra Esquecida e até hoje é o maior bloco de pedra já extraído no mundo. Nesta foto aérea, você pode comparar a Pedra Esquecida com a Pedra da Mulher Grávida. A diferença de tamanho é considerável. Considerando que o bloco de pedra foi descoberto há apenas 10 anos, não se sabe a profundidade da pedreira e o que mais será descoberto no futuro. Quem sabe que outros megálitos pré-históricos gigantescos existem por aí, enterrados no subsolo. A razão pela qual estas pedras permanecem um mistério duradouro para os cientistas modernos, incluindo engenheiros e arqueólogos, é que as técnicas utilizadas para extraí-las, transportá-las e posicioná-las com precisão estão além das capacidades de qualquer construtor antigo ou contemporâneo conhecido. O caminho para Baalbek é íngreme, atravessando terreno acidentado e sinuoso, e não há evidências de que uma superfície plana para transporte tenha sido construída em tempos antigos. Além disso, uma vez que os enormes blocos chegaram ao local, surge o desafio de como eles foram levantados e colocados com tanta precisão. Mesmo se assumirmos que os antigos poderiam ter usado grandes sistemas de roldanas,
A disposição e o posicionamento das pedras não oferecem um local viável onde tal aparelho pudesse ter sido instalado. O próprio fato de a Terra ter inchado toda a pedreira prova que o local pode ter existido há dezenas de milhares de anos, situando-o na era pré-diluviana. Isto também poderia explicar o abandono repentino e abrupto da pedreira. Um acontecimento cataclísmico, quer fosse um terremoto, uma inundação ou qualquer outra catástrofe natural, poderia ter forçado os construtores a interromper inesperadamente o seu trabalho, deixando estas pedras colossais inacabadas e no lugar. A pedreira de Baalbek não abriga apenas enormes monólitos, mas também contém cavernas, pedras menores extraídas e uma série de estruturas enigmáticas chamadas de testemunhas, que aumentam a complexidade do local. Essas pedras monolíticas são diferentes dos blocos cortados horizontalmente porque ficam na vertical, quase como sentinelas guardando a pedreira. O nome testemunhas implica que serviram como marcadores ou indicadores, talvez denotando a importância da pedreira ou a conclusão de etapas específicas da pedreira. O propósito destes monólitos ainda é debatido, com alguns sugerindo que poderiam ter feito parte de um antigo sistema de marcadores megalíticos, semelhante a outras pedras monolíticas ao redor do mundo, como as encontradas em Stonehenge ou Karnak, na França. Alguns pesquisadores propõem que as testemunhas podem ter tido um significado ritual ou marcado alinhamentos celestiais importantes, já que os construtores antigos muitas vezes incorporavam características astronômicas em seus monumentos. Um local menos conhecido é uma pedreira menor próxima, do outro lado da rua, que mal foi escavada. Lá encontramos outro gigantesco monólito de pedra conhecido como Pedra do Sul. Pedra do Sul. A Pedra do Sul supera em tamanho a Pedra da Mulher Grávida, com um peso estimado de 1.300 toneladas. A sua parte superior provavelmente ainda era visível na época dos romanos, e por esta razão vemos inúmeras pequenas extrações na sua superfície. Como os romanos não conseguiam mover e usar esse monólito gigante, eles simplesmente cortavam pedaços dele para suas construções. Muitos acreditam que esta pedreira é ainda maior do que a anterior que discutimos. No entanto, até hoje, permanece não escavado. Quem sabe que outros monólitos gigantescos poderiam ser encontrados enterrados abaixo dele. Em conclusão, o trabalho megalítico pré-histórico em Baalbek continua a ser uma das evidências mais inspiradoras de uma civilização pré-histórica avançada que possuía tecnologia muito superior a qualquer civilização antiga conhecida. Infelizmente, o vídeo vai ficando por aqui. O que você achou desse conteúdo? Comente embaixo e aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal. Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo.